Pedras de 1000 toneladas movidas como se fossem plumas. Cortes em rocha dura com precisão cirúrgica. Como? Bem-vindos ao Luz e Sombras, o seu canal dedicado a explorar os mistérios mais profundos e os segredos mais bem guardados do nosso mundo. Hoje, prepare-se, vamos desvendar 4 construções antigas absolutamente impossíveis. Obras que desafiam a lógica, quebram as teorias oficiais e fazem a ciência coçar a cabeça em busca de respostas. O que realmente aconteceu no passado? Que tecnologias nossos ancestrais possuíam? Fique conosco até o fim e descubra por que essas maravilhas da engenharia não deveriam existir, mas existem. Segure-se na cadeira, a viagem vai começar. Nossa jornada inicia no altiplano boliviano, a mais de 3.800 metros, em Pumapunku, o Portal da Puma. Integrante do vasto complexo de Tiwanaku, uma civilização pré-incaica que floresceu entre 300 e 1000 d.C., este local é um espetáculo de engenharia inexplicável. O cerne do enigma reside nas pedras de andesito e diorito, rochas vulcânicas de extrema dureza próximas ao diamante na escala Mohs, o que torna seu manuseio incrivelmente difícil. Estamos falando de blocos que alcançam mais de 130 toneladas, como os icônicos blocos em forma de H, que exibem uma precisão milimétrica, com entalhes e sulcos tão perfeitos que sugerem fabricação em série ou moldagem, algo impensável para a época. Arqueólogos propõem que os construtores de Tiwanaku utilizaram ferramentas de pedras mais resistentes, areia e água como abrasivos, e um sistema de polimento contínuo, além de cordas de couro de lhama e imensas rampas para mover esses colossos. No entanto, a complexidade dos cortes internos, os furos perfeitamente cilíndricos e as superfícies espelhadas levantam questionamentos profundos. Como atingiram tal maestria em rochas tão desafiantes e com tecnologia supostamente limitada? Alguns blocos apresentam múltiplos planos e ângulos que se interligariam como peças de um sofisticado quebra-cabeça tridimensional. A ausência de registros escritos da cultura Tiwanaku que detalhem suas técnicas construtivas apenas adensa o mistério sobre como transportaram e trabalharam pedras colossais, algumas oriundas de pedreiras a dezenas de quilômetros, com essa precisão desconcertante. Pumapunku permanece um desafio direto à nossa compreensão das capacidades tecnológicas do mundo antigo. Nossa próxima parada é Baalbek, no Vale do Bekaa, Líbano, a antiga Heliópolis. Os romanos construíram aqui um dos mais suntuosos complexos de templos de seu vasto império, mas o verdadeiro quebra-cabeça está na fundação do Templo de Júpiter. Em sua parede oeste jaz o monumental Triliton, 3 blocos de pedra calcária, cada um com cerca de 19 metros de comprimento, 4 metros de altura e 3,5 metros de largura, pesando individualmente espantosas 800 toneladas. Eles estão perfeitamente alinhados e posicionados a uma altura de quase 7 metros do solo. A engenharia romana, sem dúvida, era avançada, empregando guindastes complexos, roldanas e uma vasta mão de obra. Contudo, o transporte e o erguimento de blocos de 800 toneladas representariam um desafio extremo, possivelmente além de suas capacidades conhecidas para esse tipo de tarefa contínua e em tal altitude. O mistério se aprofunda quando visitamos a pedreira, a quase 1 quilômetro de distância. Lá encontramos a Hajar el-Hibla, a Pedra da Mulher Grávida, um monólito ainda maior, pesando cerca de 1.200 toneladas. E, como se não bastasse, em 2014, outra pedra, estimada em incríveis 1.650 toneladas, foi descoberta na mesma pedreira. Como esses megalitos foram cortados com tanta precisão e, crucialmente, como se planejava transportá-los e integrá-los à estrutura? Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que a plataforma megalítica sobre a qual os romanos construíram pode ser obra de uma civilização anterior, muito mais antiga, com capacidades tecnológicas ainda mais impressionantes. Baalbek nos obriga a reconsiderar os limites da engenharia antiga. Retornamos aos Andes, nos arredores de Cusco, Peru, para testemunhar a magnificência de Sacsayhuamán, frequentemente descrita como uma fortaleza inca, cuja construção principal data do século XV. Esta estrutura é um prodígio de arquitetura e engenharia.
Suas imponentes muralhas em zigue-zague são formadas por blocos de calcário e andesito, de dimensões e pesos que desafiam a imaginação. Algumas pedras atingem 9 metros de altura e superam as 120 toneladas, havendo estimativas de blocos de até 200 toneladas. O aspecto mais intrigante de Sacsayhuaman é a técnica de cantaria poligonal empregada. As pedras não são uniformes. Cada uma possui uma forma única, com múltiplos cantos e faces, e ainda assim se encaixam umas nas outras com uma precisão tão assombrosa que é impossível deslizar uma lâmina de faca entre elas. Tudo isso sem qualquer tipo de argamassa. A arqueologia convencional explica esse feito através de um processo laborioso, onde os incas esculpiam cada pedra individualmente, testando e ajustando até obter o encaixe perfeito, usando técnicas de pedra mais dura. O transporte desses gigantes rochosos, alguns de pedreiras localizadas a vários quilômetros de terreno acidentado, teria sido uma tarefa hercúlea, envolvendo milhares de trabalhadores, troncos, cordas e rampas. Contudo, a logística para coordenar tal empreendimento, a perfeição dos encaixes em pedras de formatos tão complexos e a ausência de registros incas detalhando essas técnicas específicas, eles utilizavam quipos, um sistema de nós, não escrita formal, continuam a alimentar debates. A resiliência da estrutura, que sobreviveu a séculos de atividade sísmica, é um testemunho da genialidade inca, mas os como exatos permanecem um quebra-cabeça monumental. Nossa viagem nos leva agora ao sudeste de Turquia, a Göbekli Tepe, a Colina Barriguda. Este sítio revolucionou nossa compreensão das primeiras civilizações. Datado entre 9.600 e 7.300 a.C., este complexo é cerca de 6.000 anos mais antigo que Stonehenge e as grandes pirâmides do Egito. O fato mais espantoso é que foi construído por sociedades de caçadores-coletores, grupos humanos que, até sua descoberta, eram considerados incapazes de tamanha organização social, mobilização de recursos e conhecimento técnico para erguer arquitetura monumental. Göbekli Tepe é composto por múltiplos recintos circulares delimitados por enormes pilares de calcário em forma de T. Estes pilares, alguns com mais de 6 metros de altura e pesando cerca de 20 toneladas, são frequentemente adornados com relevos primorosamente esculpidos de uma variedade de animais, serpentes sinuosas, raposas astutas, javalis ferozes, aves de rapinagem, leões, escorpiões e até insetos. A sofisticação artística e a escala da construção são extraordinárias, para um período que antecede a invenção da agricultura, da cerâmica e da escrita. Como esses grupos, provavelmente nômades ou seminômades, conseguiram extrair, transportar por centenas de metros e erguer esses megalitos? Que sistema de crenças ou rituais motivou um esforço coletivo tão grandioso e coordenado? Arqueólogo Klaus Schmidt, que liderou as escavações iniciais, propôs que Göbekli Tepe funcionava como um centro ritual regional, talvez o primeiro templo do mundo, e que a própria necessidade de construir e manter tal local pode ter sido um dos catalisadores para a sedentarização e o desenvolvimento da agricultura. Um dos maiores mistérios é por que, por volta de 7.300 a.C., estes impressionantes recintos foram deliberadamente soterrados, um ato que os preservou por milênios, mas cujo propósito permanece desconhecido. Puma Punku, Baalbek, Sacsayhuaman, Göbekli Tepe. Essas construções são testemunhos silenciosos da engenhosidade e talvez de conhecimentos perdidos de nossos antepassados. Elas nos forçam a questionar nossas suposições sobre o passado e a admitir que ainda há muito que não entendemos. Seriam técnicas esquecidas, ajuda externa ou simplesmente a incrível capacidade humana de superar desafios? Qual dessas construções impossíveis te deixou de queixo caído? Existe alguma outra que você acha que deveria estar na lista? Compartilhe suas ideias nos comentários. E se você adora desvendar os mistérios da história e da engenhosidade humana, já sabe, like no vídeo, inscrição no canal Luz e Sombras e sininho ativado para não perder as próximas aventuras. Até mais, exploradores do impossível!